Boa tarde, gente. A equipe do Anjos da Vida fazem mais ou menos 20 minutos que saiu aqui de casa. Veio um médico que da última vez já tinha vindo, ele atendeu o Gabriel 3 vezes. Eu acho que é a 4ª vez que ele atende o Gabriel. Ele não deixa a gente falar, ele não deixa a gente relatar quase nada. Ele é muito arrogante, eu vou dizer esse termo para não dizer outro. E aí eles deram uma ampola de Diazepam pro Gabriel com muito custo, porque ele não queria dar, porque o Gabriel não estava convulsionando na hora. Só que, porém, o Gabriel fazia 10 segundos que tinha convulsionado. Eles estavam no portão, o Gabriel estava terminando uma crise. Ontem a equipe veio atender o Gabriel, né? Deram Diazepam, tá? O Gabriel não estava febril, o Gabriel não estava nada. Só que como ele veio convulsionando a noite toda, mesmo com Diazepam, porque uma ampola não funciona mais, ele convulsionou. Aí de manhã ele começou a convulsionar mais ainda. Então o Gabriel tem que ser 2 ampolas. Claro que ele vai saturar baixo, vai diminuir a saturação. Mas os batimentos dele estavam controlados. Aí o batimento dele foi a 135, 137, 138. E aí ele disse, eu nunca peguei o Gabriel com um batimento tão alto. Ele já pegou o Gabriel com 150. Pós-crise. Quanto mais crise ele dá, foi o que eu tentei explicar para vocês em vários vídeos, que falaram que eu estava usando a doença do meu filho para fazer sensacionalismo, ele vai tendo retardo. O que é retardo? Se torna retardado, né? Retarda coordenação motora, psíquico, mental, coordenação fina, toda a coordenação, toda a parte neurológica vai danificando, porque vai matando neurônios, vai retardando, vai atrasando. Retardar no fato de atrasar, né? O Gabriel tem uma limitação. No dito popular, as pessoas usam muito a palavra retardado como doente mental. Isso é um crime. Um crime até absurdo, né? Retardado significa de retardar, de atrasar, né? Então, assim, atrasa tudo, mas as pessoas gostam de distorcer, né, as falas, né? O português é muito complicado e as pessoas complicam mais ainda. Então, o Gabriel está nesse estado, tá? E assim que o médico terminou de dar o Diazepam, antes de um pouquinho, eu falei assim, dá o Diazepam porque ele vai dar crise. Ele ficou quase 1 hora aqui, ele não dava o Diazepam. Eu vou dar soro porque ele está com uma infecção, eu tenho certeza que é uma infecção, e mesmo usando antibiótico, não dá infecção, corrimento nas partes genitais. Eu disse só na mulher, não. Meu marido chegou a usar o termo que quando usou antibiótico teve corrimento, né? E eu falei, o Gabriel já teve várias vezes corrimento por usar medicamento, faz 3 semanas que ele saiu do hospital, né? Então ele pegou e falou, não tem. Daqui a pouco, conversa vai, conversa vem, o Gabriel deu uma crise. Eu falei, ele vai convulsionar. Dito e feito. Aí ele deu Diazepam. Passou por cima do neuro dele, doutora Dalton, que já deixou a cartinha dizendo, mesmo que o Gabriel não esteja em crise, vocês deu o Diazepam porque ele não tomou os medicamentos e só o Diazepam corta as crises. Naquele período que eles estavam aqui, ele não estava convulsionando, mas estava com os espasmos. Ele estava com convulsões parciais, não generalizadas. Generalizada é quando pega o corpo todo. E ele não me ouvia. Mas ele tá com 37, ele tá com 37,5, porque ele tá com 37,5, ele tá com febre, é uma infecção, tem que levar ele para o hospital. Eu disse, não, nós não vamos remover o Gabriel, porque eu conheço muito bem o Gabriel e eu já sei o quadro do Gabriel. Quando tá com infecção, vamos levar, mas não era o caso. Ele tá saturando 97, 98, 96, 97, 98, 98, 97, 96. Os batimentos 127, 130. Que é o normal do Gabriel. E como ele está tendo muita crise, ele vai alterar toda a parte neurológica e toda a parte biológica do Gabriel. Vai dar alteração, vai dar temperatura elevada, vai dar batimentos elevados, vai saturar menos, né? Ou vai cair a saturação. Não foi o caso. Aí quando der Diazepam, caiu a saturação. Agora eu vou mostrar para vocês, vou tirar aqui do carregador, vamos ver se eu consigo. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Eu queria pegar para vocês verem. Aqui, ó. Tá? Ele tá saturando 95 e tá batendo 146 porque ele acabou há pouco de dar uma crise, tá? Há pouco. Faz exatamente uns 10 minutos.
12 minutos, tá? Então, assim, ó, eu não tô usando de sensacionalismo, não preciso disso. Eu só tô falando que a gente, né, com muito custo consegue manter essa ajuda médica. Só que, como eu já falei para vocês, tem casos e casos, médicos e médicos, atendentes e atendentes. Isso que foi a avançada que veio. A avançada vem com o médico, dois técnicos e o motorista. E às vezes a comum vem só o motorista e o técnico e dá um jeito. Então eu pergunto para vocês, aí o menino, ele vai dormir, não quis dar o clopramazina, porque disse que o clopramazina é só quando está em surto, muito agitado, muito nervoso, ele toma o clopramazina diariamente, é uso contínuo. Ele não pode ficar sem clopramazina, o neuro dele já disse isso, e é o remédio contínuo do Gabriel. Ele não quis dar, tá? Ele não quis dar, não, eu não faço, e eu não faço 2-diazepam, não tá na minha conduta médica. Mas a conduta médica dele é sempre essa, pegar o Gabriel e levar para o hospital, pegar o Gabriel e levar para o hospital. Aí chega no hospital, como da última vez, o médico diz, o que a senhora está fazendo com o Gabriel aqui? Para o Gabriel ainda pegar uma infecção. Ele acabou de sair há pouco tempo do hospital, volta para casa, mãe. Foi isso que aconteceu, só teve o trabalho de ir e voltar. Então, assim, eu quero pedir para os anjos da vida ter mais cuidado e pedir para os profissionais escutarem mais os pais. Eu lido com o Gabriel há 20 anos. Eu sou uma mãe muito cuidadosa, além de ser técnica de enfermagem. Óbvio que eu não vou deixar o meu filho com uma infecção dentro de casa. Óbvio que eu não vou deixar o meu filho broncoaspirado dentro de casa. Ele nem broncoaspirou, sabe por quê? Sabe por quê? Teve uma mão bendita que nos ajudou com uma sondinha fininha. Aqui, ó. Uma sondinha mais fininha. Não sei se vocês estão vendo, um caninho bem mais fininho aqui, ó. Esse aqui, ó. Que aí a gente agora consegue chegar lá dentro e aspirar o Gabriel. Aí ele não broncoaspira. É mais difícil dele broncoaspirar. Já tiramos ele do oxigênio, botamos e tiramos porque não precisou. Aí ele tá saturando bem, né? Inclusive, eu acho que ele vai dar outra crise, porque um diazepam não funciona. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu assim... o ouvido dele tá meio vermelho. Eu disse, pois é, o Gabriel tem otite de repetição. Quando começa a vermelhar, já começa a infeccionar. Então a gente geralmente já dá um antibiótico para cortar. E isso vários otorrinos, vários médicos que já atenderam o Gabriel já sabem do caso. Ele não deu, ele disse, só vou dar se for oral. E o oral ele não vai tomar porque ele tá assim, ele tá pós-ectal. Eu disse, pois é, mas aí o senhor pode dar, aplicar, injetável, que eu dou. Como outros eu já dei. Eu não dei da última vez porque só tinha no hospital e aí tinha que ser com a Unimed. Mas eu sempre apliquei no Gabriel e sempre deu certo o tratamento. Pois ele não deu. Ele disse que só daria se fosse oral. Então eu digo assim, ó. Por que isso, gente? Que safadeza é essa? E eu não estou usando meu filho para sensacionalismo. Por isso que eu falo para vocês da necessidade do cilindro do oxigênio. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho que estar... direto com o Gabriel, porque senão, gente, erro médico e sacanagem tá cheia. O enfermeiro chegou ao ponto, o enfermeiro loiro que estava aqui, chegou ao ponto do médico falar assim, onde tu vai? Eu vou dar uma caminhada. Foi lá pra rua e voltou e deixou o Gabriel aqui. Pode isso? Mas foi. Meu marido filmou algumas coisas a gente não consegue filmar que não pode. Mas se a gente não filmar, se a gente não fizer isso, a gente não tem provas. Porque esse mesmo enfermeiro que falou que ia dar uma caminhada, foi o que disse que não veio aqui. Pois ele veio num dia e depois de 1 hora ele voltou para dar outra ampola de diazepam. Como que ele não veio? Só que a gente tem filmado isso. A gente tem registrado a segunda vez que ele veio, a primeira e a segunda. Então eu digo, é ou não é sacanagem? Tem tanta gente boa no Anjo da Vida querendo trabalhar por amor. E tem tanta gente que tá ali, acho que só por dinheiro. Então assim, ó, eu peço ajuda na campanha, peço ajuda que rezem pelo Gabriel. Não fiz sessão essa semana, só semana que vem, porque eu vou ficar em função do meu filho, tá? Tudo que eu estou passando, tudo que está acontecendo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é grande. E eu não estou usando, não, meu filho para sensacionalizar, para chamar atenção, para usar da doença do meu filho, é para reivindicar direitos. É essa a minha intenção. E para ajudar pais e mães que também passam por isso. E aqueles que acham que eu estou fazendo para sensacionalismo, tem um botãozinho aí que diz assim, excluir ou bloquear. Façam isso. Simples e fácil. Não chamo ninguém para ver meus vídeos. Não marco ninguém que é desnecessariamente. Desnecessário? Pode sair. Não são perdas, são livramentos. Obrigado e uma boa tarde.